ZLQ, para que eu preciso saber sobre ZLQ? Bom, se você é alpinista industrial, acho melhor você entender um pouco sobre ZLQ, que isso vai te ajudar muito nesse cenário de acesso por cordas. Nesse vídeo de hoje aqui, eu vou te contar tudo sobre ZLQ dentro do alpinismo industrial. Vem comigo. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Alpinistas, sejam bem-vindos ao Clube do Rapel. Meu nome é Paulo Reis, eu sou alpinista industrial, sou inspetor de equipamentos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre ZLQ dentro do cenário de alpinismo industrial. Eu vejo muita gente falando sobre ZLQ, só que fala muito quando você está usando o Talabarte. Eu vi poucos vídeos aí explicando a ZLQ dentro do cenário do trava-quedas no acesso vertical. E o intuito do vídeo de hoje é isso aí, aprimorar o conhecimento da rapaziada aí que está dentro do alpinismo industrial e te explicar por que você precisa entender sobre a ZLQ. Isso é segurança aí do seu dia a dia. Bom, o ZLQ é Zona Livre de Queda, isso que significa essa sigla aí, ZLQ. E para que eu preciso saber e o que é essa tal zona livre de queda? Ela é basicamente a razão que você percorreria no caso de uma queda e o comprimento do dispositivo que irá detê-lo. Pode ser um trava-quedas, pode ser um talabarte, pode ser uma progressão ali que você está com um mosquetão. Então vai depender muito do equipamento que você está utilizando, vai determinar a sua zona livre de queda. E o que é essa parada técnica toda que você está falando aí? Basicamente é o espaço que você precisa ter livre abaixo de você. No caso de uma queda, você percorrer esse espaço livre e não bater em nenhum objeto, não bater em nenhum, não cair no chão, não bater em nenhuma peça, não esbarrar em nenhum objeto que está ali em movimento, como por exemplo uma ponte rolante. Então é por isso que você precisa entender, saber fazer o cálculo e muito mais do que só saber fazer o cálculo, saber que momento, que situação que você está trabalhando de forma segura. Isso é muito mais importante do que você saber fazer o cálculo. Eu vou te explicar aqui, mas você tem que olhar o seu cenário e entender, bom, aqui eu estou trabalhando seguro. Não, aqui eu já não estou trabalhando seguro. Então você tem que ter essa visibilidade de se você tiver uma queda ali, você vai bater em algum objeto, você vai cair até tocar o chão. É isso que eu preciso, que eu quero que você entenda. E aí como é que a gente vai calcular a ZLQ? Como eu falei, cada equipamento de retenção de queda, ele vai ter uma ZLQ diferente. Então, no caso aqui, a gente vai simular como se eu estivesse usando um trava-quedas num acesso vertical. Você está lá pendurado na corda, lá trabalhando o seu dia a dia lá com o seu trava-quedas, o seu descensor. E você quer saber qual que é a ZLQ da sua atividade, do seu trabalho. Isso aí vai diferenciar o quê? Se você estiver no fator de queda 0, se você está no fator de queda 1, ou você estiver no fator de queda maior do que 1 ou 2, dependendo do local, se fala de forma diferente. Aqui a gente vai representar como fator de queda 2, para ficar mais fácil de entender. Nesses três casos, a sua ZLQ vai ser diferente. Então, por isso que você precisa trabalhar a sua segurança aí, para você trabalhar tranquilo, de forma que se tiver uma queda, acontecer alguma coisa, você vai estar resguardado, não vai bater em nenhum objeto, tá bom? Então, o que a gente vai entender? Eu fiz até aqui um simuladozinho aqui, vou deixar até na descrição para vocês pegarem esse simuladozinho aqui, ó, e fazerem vocês aí em casa, ou levar até para a empresa de vocês, para você simular qual que é a ZLQ do local que você está trabalhando. Então aqui eu falo aqui, o cálculo dos requisitos mínimos da ZLQ. O que a gente vai apontar? Eu tenho aqui fator de queda 1, 2 e 3. Não. É fator de queda 0, 1 e fator de queda maior que 1 ou 2. Nesse caso aqui é fator de queda 0, 1 e 2. Agora sim tá certo. E aqui eu coloquei no uso do talabarte e no uso do trava-quedas. Então, cada equipamento de retenção de queda que você vai usar, ele vai ter uma abertura diferente. Então, vamos falar aqui, a gente está com um trava-quedas com absorvedor de impacto. Aquele absorvedor de impacto aberto, ele tem uma altura, né? Ele tem uma distância. Qual que é essa distância? Aqui a gente está simulando 1,5 metro. Bom, eu estou até aqui com o manual de um trava-quedas aqui da Ultra Safe, o freno, ele fala para mim aqui que ele tem 83 centímetros o trava-quedas. Com o absorvedor de impacto aberto, ele tem mais 50 centímetros. Então significa que quando ele estiver aberto, ele vai ter mais 50 centímetros. Vai dar 1 metro, vamos ver aqui, 1,30 m. 1,30 m
o trava-quedas com o absorvedor de impacto aberto. O que eu preciso saber? A distância do seu peito até o seu pé. Isso vai influenciar aí aonde que você vai somar aí. Bom, o fato de ser peitoral é porque quando você tiver com o cinto vestido, o elemento de engate, tanto do trava-quedas quanto da talabarte, vai ser aqui no arnês do peito. Então, por isso que a gente faz a medida do peito até a ponta dos pés. Então, dependendo da sua altura, vai dar essa diferença de distância, né? No meu caso, é 1,50 m, entendeu? Então, vamos falar 1,30 m, mas a minha distância aqui, eu tenho 1,80 m de altura. Eu vou ter do peito até as pontas dos pés, basicamente aí 1,50 m. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Então, vamos calcular lá, 1,30 m mais 1,50 m. Vai dar 2,80 m. 2,80 m é as suas LQ. Opa, calma aí. Se eu colocar 2,80 m e eu tiver essa queda, eu vou encostar o pé no objeto, ou no chão, ou numa ponte rolante, seja lá o local que eu estou pendurado, que eu estou trabalhando com acesso por cordas. Então a norma prevê que eu tenho que ter 1 metro a mais de segurança da distância dos pés, para quando eu cair, eu não encostar o pé no objeto ou no chão. Então eu tenho que ter 1 metro de segurança. Então no caso aqui, se a minha ZLQ é 2,80 m mais 1 metro, eu tenho 3,80 m, é a minha ZLQ. Nesse caso aqui, eu estou calculando a minha ZLQ se eu tivesse no fator de queda 2, que seria onde o meu trava-quedas aí, ele aconteceria de abrir o absorvedor de impacto. Não é em todos os casos, mas a maioria dos casos, tá bom? O absorvedor de impacto, ele vai abrir só quando você tiver um fator de queda 2, que é onde que vai exercer maior força aplicada a ele, onde vai ter uma força acima de 6 kN. Então, se você tiver no fator de queda 0, vamos falar que você está com trava-quedas lá em cima, lá, fator de queda 0. Se você cair, qual que é a distância que você vai percorrer? Você não vai percorrer distância basicamente nenhuma, porque o fator de queda está zerado. Então, se ele está zerado, vamos falar aqui que vai ser mínima a distância que ele vai percorrer. 0,25, alguma coisa assim, que vai ser só o tensionamento do seu equipamento. Deu para entender mais ou menos? No fator de queda 1, vamos falar aqui, eu estou com o trava-quedas um pouco abaixo. Se eu tiver uma queda, eu vou ter uma queda até esse trava-quedas travar lá realmente lá e fazer essa retenção de queda. Então, essa retenção de queda, eu não vou ter força máxima aplicada ali para ter uma queda e o absorvedor de impacto abrir. Entendeu? Não vou ter esses 6 kN. Não é em todos os casos, tá bom? Mas a normativa, o normal da maioria dos casos, no fator de queda 0 e 1, o absorvedor de impacto ele não tem a tendência em abrir. Apenas no fator de queda 2 que ele vai ter uma força muito maior sendo aplicada. Então, por isso que a segurança tem que te indicar e você tem que entender que você tem que estar sempre trabalhando com o seu fator de queda o mais zerado possível. Você vai trabalhar ali entre 1 e 2 e vai movimentando. Não está errado também se você se movimentar, numa movimentação, você tiver com um fator de queda às vezes um pouco acima de 1, mas aí você já zera ele novamente. O ideal é você sempre estar trabalhando com o fator de queda sempre zerado. Isso aí vai te proporcionar uma segurança muito maior. Então é basicamente isso aqui. Nesse folhetinho aqui que eu vou deixar na descrição para você fazer o download, tá vendo? Você tem 3 situações, tanto com talabarte quanto com trava-quedas. E aqui, ó, você vai colocar a distância do seu peito até o pé e aqui a distância mínima de segurança, que é 1 metro. E aqui vai dar o resultado da sua ZLQ, da sua zona livre de quedas. Bom, vamos lá. Agora vai ficar fácil para você entender como é que funciona isso aqui. Você vai lá, faz o download desse papelzinho aqui, tá bom? E faz o teste aí para você treinar. Então aqui, ó, cálculo dos requisitos de ZLQ. Então o que você tem que entender? Ponto de ancoragem acima do usuário. Trava-quedas de segurança. Esse aqui, eu tô falando que é o trava-quedas. Esse outro aqui, eu tô falando que é um talabarte. Então aqui, ó, trava-quedas, talabarte, trava-quedas, talabarte. E aqui eu vou ter o fator de queda 0, fator de queda 1 e fator de queda 2. E aí você vai conseguir entender. Quando eu tô no fator de queda 0, se eu tiver uma queda, você vê que ó, o trava-quedas ele tem 1,50 m. Mais 0,25, porque o absorvedor de impacto ele não vai abrir. Ele não vai dar aquela estourada lá e fazer aquela absorção, porque o fator de queda já está zerado. Então, esse 0,25 é só que ele vai chegar no lugar, muito pouquinho. Então, esse aqui é o comprimento do trava-quedas de segurança, mais o comprimento do absorvedor de energia. No caso aqui, ele não abre. Então, vai ser 1,5 mais 0,25. A minha distância do peito
até a ponta dos pés é 1,50 m. 1,50 m, mais esse aqui, ó, espaço de segurança, 1 metro. Vou colocar aqui, ó, 1 metro. Quanto que vai dar esse aqui? 1,5 mais 0,25 mais 1,50 mais 1 de segurança. Vai dar 4,25 metros. Essa aqui é a distância no fator de queda zero que eu preciso para percorrer no caso de uma queda, entendeu? Então vamos fazer aqui no caso de um fator de queda 1. Eu tenho 1,5 mais 0,5. Então aqui eu estou ilustrando que no fator de queda 1 ele ainda não abre o absorvedor de impacto, mas ele alonga um pouco mais. A minha distância do peito até o pé é 1,5 e a distância de segurança é 1 metro. Então aqui eu estou falando que esse valor aqui mais 1,5 mais 1 metro vai dar 4,5. Ó, pra você ver que já aumentou. A distância que eu preciso de ZLQ do fator de queda 0 para 1 já aumentou. Agora vamos fazer aqui no fator de queda 2 que você vai entender. Se eu tenho 1,5 mais 1,25 de absorvedor de impacto aberto, a minha distância aqui é 1,50 e aqui a distância de segurança é 1 metro. Vai dar 5,25. Então você percebe, no fator de queda 0 eu preciso de uma ZLQ de 4,25. No fator de queda 1 eu preciso de uma ZLQ de 4,5. E no fator de queda 2 eu já preciso de uma ZLQ de 5,25 para ser seguro para eu estar trabalhando naquele local ali. E da mesma forma você faz com o talabaste de segurança também. Nesse caso aqui, ó, vai ser 1,5, porque o meu talabaste também vai estar fixado no peito. A distância segura é 1, então vai dar 4,75. Esse outro aqui, mesma coisa, esses valores aqui não mudam, tá? O que vai mudar é aqui em cima. 2 mais 0,25 e aí vai dar 5,25. E no último caso aqui do talabarte, 2 mais 1,75 mais 1,50 mais 1 metro de segurança vai dar 6,25. Então você vê que no fator de queda 0, 1 e 2 a gente tem essa alteração aí. Então muito bacana aí esse esqueminha aqui e você utilizar isso aqui vai te auxiliar demais. Livre de queda, isso aqui é muito importante para a gente que é alpinista industrial aí, a gente está sempre aprimorando, subir na régua aí e trabalhar de forma segura. Eu vejo aí alguns vídeos de acidente que acontece que um simples cálculo de ZLQ na hora de montar uma linha de vida ou na hora de montar um acesso vertical ali e usar um equipamento adequado, poderia prevenir uma queda e um risco, entendeu? Um acidente. Então é assim que a gente previne acidente, basicamente com conhecimento, aplicando ali metodologia e entendendo ali como que funciona ali a técnica. Você tem que ter técnica para você aplicar essa metodologia aí e não acontecer nenhum tipo de acidente, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que é um vídeo maneiro, explicando aqui rápido para você. Vou deixar algum manual aqui também na descrição aí para você fazer o download e entender um pouco mais sobre ZLQ. Importante, todo local que você tiver, faça esse cálculo aí na mente e entenda, esse local que eu estou trabalhando está seguro? Não está seguro? Se eu cair aqui, até qual ponto que eu vou percorrer no momento dessa queda? Se eu cair aqui, eu vou cair, vou esbarrar em alguma pilastra, vou cair, vou bater em alguma viga? É assim que a gente calcula ZLQ, entendeu? Se você conseguir imprimir isso aqui, levar para sua empresa, toda vez que você estiver trabalhando, você fazer a conta, isso vai te ajudar demais prevenir acidente aí. É isso aí, tamo junto, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já curte aí, compartilha pro seu amigo que ainda não entendeu aí um pouco sobre ZLQ. Esse vídeo é importante aí pra gente aprimorar a nossa segurança. A gente se vê sempre no próximo Clube do Rapel. Valeu!